Fala pessoal, e aí, beleza? Olha o que eu tenho aqui, ó. Vários filmes da Fox. Por quê? Porque hoje eu vou comentar um pouco com vocês aí o que eu acho, a minha opinião, referente ao cancelamento dos filmes da Fox. Tá mó alvoroço aí, o pessoal tudo preocupado com algumas franquias que vão acabar tendo fim aí. Eu venho trazer um pouco da minha opinião aí sobre o que está acontecendo aí entre Fox Filmes e o pessoal da Disney, e trazer também um pouco aí do que eu tenho da Fox aqui em casa, do que eu curto mais, e a gente conversar um pouquinho aí sobre esse assunto do momento. Assim, pessoal, ó, o que a gente sabe é que são 276 projetos da Fox que vão ser cancelados aí a partir desse segundo trimestre, vamos dizer assim, né? A Fox ela teve um prejuízo muito grande, aí mais ou menos foi em torno de 170 milhões de déficit com o filme da X-Men, do X-Men Fênix Negra. Então a Fox teve um prejuízo muito grande com esse último filme da X-Men, e tinha também alguns prejuízos com algumas outras produções, né, da Fox. E se a gente for pensar aí, se a gente for dar uma olhadinha nessas megas empresas, independentemente se é da área de entretenimento ou não, você vai dar uma olhada do seguinte: essas empresas elas acabam se fundindo, se unindo, e a reestruturação, inclusive de projetos, de ideais, de metas, elas mudam mesmo. Então isso daí é normal. Então a Disney olhar para a cartela de produtos que a Fox possui e ela se reestruturar, mudar um pouco o direcionamento aí dos lançamentos que vem aí oriundos da Fox, é normal, gente. É totalmente normal. A gente sabe que tem algumas franquias aí que foram salvas, como Avatar, Planeta dos Macacos, Kingsman e o Assassinato no Expresso do Oriente, eles estão salvos. Então são projetos aí que não vão ter alterações e que vão ter total apoio aí da Disney para frente. Outros projetos, infelizmente, até de coisas inéditas, não de continuações, não vai rolar mais. Então, Assassin's Creed 2, Mega Man, que tinha um filme aí do Mega Man aí em projeto, The Sims 2, The Sims, aliás, Pinóquio, são alguns projetos que a gente não vai ver mais, que a gente não vai ter mais continuidade. O filme do Hitman 2, o Flash Gordon também, que tinha um projeto aí de um novo filme do Flash Gordon, a gente não vai acabar mais vendo. O que se sabe é que boa parte dessas produções que vão passar pelo pente fino e que não vão ser canceladas, elas vão ser lançadas pela plataforma de streaming da Disney Plus. Então aí a gente acompanhar os próximos capítulos. O importante é que tem algumas franquias que elas foram salvas, né? Principalmente franquias que estavam com já um trabalho de marketing muito forte adiantado. Se a gente for dar uma olhada em Avatar, Planeta dos Macacos, que são franquias que levam muito público para o cinema, elas vão ter a sua devida continuidade. E com certeza as outras franquias vão passar por um estudo e eles vão verificar o que é mais viável em relação à continuidade ou não, né? Eu queria aproveitar aí esse assunto da Fox, como ele está em evidência, de conversar um pouquinho sobre a minha vivência e a minha experiência particular pessoal com alguns filmes da Fox. Eu aí tenho 34 anos, então desde os 16, 17 que eu trabalho desde os 15. Acho que mais ou menos desde os 16 anos eu coleciono aí CDs, DVDs aí de tudo que eu gosto. E filmes é uma das coleções maiores que eu tenho aqui na minha casa. Então eu queria mostrar alguns filmes da Fox que eu tenho. Não são todos os que estão aqui, mas são os que eu mais gosto da Fox, e eu queria fazer mais ou menos vamos relembrar um pouco aí o que já passou pela nossa vida aí da Fox, o que a gente já assistiu. A Fox tem grandes franquias, né? Como eu estava comentando, tem Star Wars, tem Planeta dos Macacos, tem Duro de Matar, tem Alien, Predador, tem X-Men, tem Rocky, tem A Profecia. A Fox
ela é famosa por suas franquias e ela também tem filmes esporádicos também que não viraram franquias, mas são filmes de sucesso que passaram pela Fox. Então a Fox ela tem uma importância muito grande aí na história do cinema. Eu tenho algumas coisas da Fox que me marcaram e eu queria contar para vocês um pouquinho aí do que cada filme que eu separei aqui para mostrar para vocês o que me marcou. E o primeiro que eu queria começar aqui a mostrar para vocês é esse DVD aqui do Independence Day. Esse DVD do Independence Day, o Independence Day, na época eu cheguei a assistir ele em VHS. E nossa, assim, pra mim foi super marcante. Na época que eu assisti isso daqui, eu era super jovenzinho. Eu tenho um primo meu, mais velho aí, que curte um som também, que curte cinema também, que nessa época ele tava muito vidrado em ufologia. Ele pegava alguns VHS sobre ufologia que eram vendidos em banca de jornal, em revista, e a gente estava assistindo muito esse tipo de assunto. Também naquela época tinha estourado o Arquivo X, então o Arquivo X estava super em evidência aqui no Brasil. Então assuntos sobre extraterrestres, sobre o UFO, dominavam ali, tipo, principalmente eu e esse meu primo Marcelo, que a gente era adolescente aqui nessa época, e os meus irmãos que eram pequenininhos, eram molecotes, menininhos, né? E o Independence Day, ele me marcou muito pela questão do enfrentamento, tipo, do exército americano contra o exército extraterrestre. Naquela época a gente tinha PlayStation 1. Eu não lembro se eu que tinha ou se era o Marcelo que tinha. O Marcelo ele acabou tendo o console primeiro, eu vim ter depois. Mas a gente chegou também na época a jogar o jogo de PlayStation 1 do Independence Day. Que se convenhamos, se você for dar uma olhadinha e jogar hoje, o jogo é péssimo. É uma bosta. Mas naquela época fez muito impacto na gente. E eu adorava o filme, sabe? E o filme do Independence Day é um dos meus filmes blockbuster prediletos de todos os tempos, sabe? É uma história super bacana, é aquele filme que você não tem que levar a sério, você tem que sentar no cinema ou sentar no seu sofá para assistir e se divertir aí como entretenimento, né? Então é um filme que me marcou muito, era uma época que a gente estava cultuando muito, assim, a gente estava consumindo muito assunto sobre ufologia. Tanto é que hoje em dia aí eu tenho um irmão aí que recentemente, há pouco tempo atrás aí, ele estava trabalhando com ufologia, tinha revista eletrônica aí sobre ufologia. Então a ufologia, filmes de extraterrestre marcaram muito a minha infância, a infância dos meus irmãos e de alguns primos meus que viveram comigo, que conviveu comigo. Outro filme da Fox, lançado pela Fox, que é super marcante pra mim, por incrível que pareça, é o Titanic. Na época que esse filme saiu, eu não assisti no cinema, eu assisti em VHS. Não foi, lógico, esse box de VHS que eu aluguei na época, era um box específico para locação, mas era muito, mas muito difícil alugar isso daqui no lançamento. A gente procurava e era difícil demais porque era muito concorrido. Foi com certeza o filme do ano. E mesmo depois do lançamento dele, ele mais ou menos por um ano depois do lançamento era um dos filmes mais concorridos dentro da locadora para se assistir. Eu adoro esse filme, sabe? Eu não sou muito ligado em filme de romance, mas eu adoro muito a história dos dois, né? E é um filme muito bem feito, assim, sabe? Ele ganhou vários Oscars, como a gente vê aqui nessa caixa aqui especial do Titanic. Ele é vencedor de 11 Oscars, incluindo o de melhor filme. E a produção dele, assim, realmente é fantástica. É fantástica, assim, não tem o que dizer, né, sobre esse filme. E é um dos casais, talvez o casal mais emblemático aí do cinema, o Jack e a Rose, né? Eu tenho esse box do Titanic, é um box que eu comprei super em conta aí no centro de São Paulo, né? É um box legendado. Já tive essa edição em VHS, em DVD dupla e uma edição especial
que saiu, se eu não me engano, pela Folha ou pela Abril, que também era a dupla que vinha com um livro, mas essa edição eu acabei perdendo. Então atualmente a edição de Titanic que eu tenho é essa edição. E que eu lembro muito bem assim, desse filme é que quando ele lançou, o que me marcou mais, além da história, lógico que eu achava excelente, era o tempo de duração do filme, porque não era comum você pegar filmes assim tão longos como esse filme é. O quanto bom ele era assunto de café da manhã, assunto de almoço, de domingo. Ele foi algo que ficou aí como assunto dos brasileiros na época, e principalmente a dificuldade de você locar isso daqui nas locadoras antigamente. A gente teve que disputar a tapa para assistir esse filme na locadora, em alugar, né, nas locadoras de VHS. Então isso aqui marcou bastante. Uma outra franquia da Fox que, principalmente o pessoal mais novo, acho que não tem conhecimento, que é uma franquia da Fox e que uma franquia, né, super importante, principalmente aí nos anos 60, 70 da Fox, é A Profecia. Um filme super clássico de terror, de suspense de terror, um filme que foi lançado aí numa época que gerou um grande impacto aí para quem curtia filmes de terror, filmes de, né, de suspense. Ele não é tão poderoso, tão bom quanto o Exorcista, mas ele tem uma importância por ter sido lançado mais ou menos na mesma época, e é um filme com uma história muito boa. Só que, pra mim, ele morre nesse 2, nessa Profecia 2. É o Damien, né, que é uma criança aí que ela nasce já fadada com o signo de ser o próprio filho do demônio, vamos dizer assim. Nasce numa família bastarda, numa família rica, e o plano aí das forças do mal que cercam o Damien é que ele consiga crescer e consiga fazer aí a completar a missão dele de chegar aí, de nascer numa família rica, de ser alçado aí dentro da alta sociedade, dentro da política, dentro aí dos altos escalões, e conseguir alçar os principais cargos e conseguir ter uma influência dentro da sociedade. É mais ou menos a história que cerca aí a profecia. E aí ele conseguir, lógico, colocar os planos malignos que tem todo por detrás dele aí pelas forças do mal. É um filme excelente, só que eu indico que vocês assistam A Profecia 1 e A Profecia 2, que são os melhores filmes aí da profecia. O restante eu acho assim que são filmes mais vazios, mais fracos. Inclusive, para quem tem TV a cabo aí e que tem aí a Rede Brasil de televisão sintonizada na TV a cabo ou aí nesses aparelhos, eles passam muito, inclusive, a Profecia 1 e 2 na programação deles. Então vira e mexe aí no Cine Alta Tensão tá passando a Profecia 1 e a Profecia 2. É legal que dá pra assistir dublado. E no YouTube também tem, assim, então dá pra assistir tranquilo. Então aí é um dos filmes aí meu prediletos aí de terror. É um filme bacana, lançado aí mais ou menos na época que foi lançado também O Exorcista, e é um filme muito bacana. Mas assim, ele tem várias continuidades, ele tem, se não me engano, 5, 6 continuidades e tem um remake, mas os meus prediletos são a Profecia 1 e a Profecia 2. Falando de X-Men aí, X-Men é uma das principais franquias aí, com certeza, da Fox. Mas pra mim, os meus prediletos são o X-Men 2 e o X-Men Primeira Classe. O X-Men 2 pra mim é meu predileto de todos os X-Men que saíram. Por quê? Por causa da Via Crucis, da cruzada que o Wolverine faz para conseguir chegar lá na Fortaleza e tentar, de alguma forma, desvendar de vez aqueles segredos que cerca toda a origem dele, e toda a falta de memória dele e a busca que ele faz pela verdade. Então esse filme pra mim é muito marcante, eu adoro esse filme, o X-Men 2. Pra mim ele é todo praticamente perfeito. Por mais que a gente sabe que os filmes dos X-Men eles não são, e filmes de quadrinhos no geral,
não são adaptações fiéis às histórias em quadrinhos, eu sei diferenciar bastante a questão de que o cinema é uma mídia totalmente diferente do quadrinho. Então, fatalmente os filmes vão ser diferentes dos gibis. Então, eu não me incomodo muito com essa diferença. Então, pra mim, os dois melhores X-Men aí lançados, né, pela Fox, a gente logo logo vai ver os X-Men na Marvel novamente, mas são o X-Men 2 e o X-Men Primeira Classe. O X-Men Primeira Classe principalmente porque ele ressuscitou pra mim a franquia. Mostrar ali a origem deles, eles mais jovens, com o Xavier e com o Magneto mais jovens, para mim foi um sopro. Eles ressuscitaram uma franquia que começou a ficar totalmente desgastada e cansada no X-Men 3. Então, deles os dois são os meus prediletos, né? Tanto o X-Men 2 como o X-Men Primeira Classe. Outra coisa que eu quero falar aqui, que é pra mim o filme de ficção científica que eu mais gosto, a franquia que eu mais curto é o Alien. Eu adoro o Alien, adoro, principalmente o Oitavo Passageiro, o primeiro filme. Pra mim, o Alien, ele é simplesmente fantástico. E eu conheci o Alien pela primeira vez, não foi pelos filmes, e foi pelos quadrinhos. Porque quando eu era criança, nos anos 90 que eu comecei a colecionar quadrinhos, eu tive contato com as histórias da Dark Horse, do Alien vs Superman, e os gibis também que tinham separado só do Alien. Então ali que foi o meu primeiro contato com o Alien. E aí depois que eu fui assistir os filmes, e aí eu tive a oportunidade, aí numa certa época, de comprar bem baratinho essa quadrilogia do Alien, que eu puta adoro. Eu acho que ficção científica somada com terror é um tipo de ingrediente de caminho perfeito para você conseguir criar uma história bacana para o cinema. Você unir ficção científica com terror dentro de uma medida certa. Se você quer ter mais ou menos um feeling de como unir ficção científica com terror de uma forma que não fique piegas ou que não fique bosta, assista Alien Oitavo Passageiro, que ali você vai ter um norte mais ou menos de como unir esses dois universos e fazer um filme foda. Eu adoro. Muita gente não curte o Prometheus, eu já gosto do Prometheus pra caramba. Eu amo essa franquia. E Predador também eu curto muito, só que eu não tenho nenhum filme do Predador aqui em casa. Mas é uma franquia também que eu curto pra caramba e eu indico que vocês assistam aí todos os filmes do Alien, mas principalmente o Prometheus e o Alien Oitavo Passageiro, que tá dentro dessa quadrilogia. O Alien Covenant eu acho uma bosta. Pulem ele. E por último, mas não menos importante, eu queria falar com vocês sobre Star Wars. Eu tenho um problema com Star Wars porque, assim, por muitos e muitos anos, Star Wars foi talvez a franquia predileta de quase todos os meus primos e principalmente do meu irmão, Rafael. Lógico, acho que depois ele foi superado pelo Harry Potter, mas isso aí é uma outra história. Só que eu nunca fui muito fã de Star Wars. E depois que eu comecei a ter contato com Star Wars nos quadrinhos, eu comecei a parar um pouco e dar um pouco mais de importância para a franquia. E hoje em dia eu respeito demais a franquia. Eu acho o Darth Vader, junto com o Coringa, os dois os maiores vilões da história do cinema. E respeito muito a história de Star Wars. E eu tenho cada vez mais procurado aí ter contato com Star Wars e conhecer sobre a franquia, conhecer sobre a mitologia dessa franquia. Então, como eu estou falando para vocês, eu adoro a franquia. Então eu tenho aqui as edições duplas, edições limitadas que saíram alguns anos atrás pela Fox Filmes, né? Todas digitalmente aí, masterizadas. Eu lembro que eu comprei esses filmes mais ou menos há uns 10 ou 12 anos atrás. E eu peguei isso numa promoção na Americanas, que, pasmem, são todos DVD duplos. Eu paguei, se eu não me engano, R$2 cada. E isso há 10 anos atrás, mais ou menos. Uma promoção aí que eu peguei. Eu morava até num outro bairro, eu nem tinha ido morar em Recife ainda. E são edições muito bonitas, com uma arte interna bonita.
E nessa daqui você consegue assistir tanto a versão remasterizada como as versões originais de cinema. Então eu comprei muito por causa disso. A gente conseguia assistir tanto o original do cinema como a versão remasterizada digitalmente. E é super linda essa arte de dentro, né? Eu não sei se hoje em dia é fácil de achar isso na Americanas, eu não vejo muito, mas assim, eu adoro essas versões que eu tenho. E eu tenho também as versões aí de VHS, as originais de cinema, que a gente chamava ainda de Guerra nas Estrelas. Não tinha esse costume de chamar de Star Wars, né? É interessante que eu comprei esse box aqui de Star Wars e ficou faltando um dos filmes, que veio o Império Contra-Ataca, veio o primeiro, só ficou faltando o terceiro para completar essa primeira trilogia. Mas tá aqui em VHS. E assim, eu acho que a Fox ela tem uma importância muito grande dentro do cinema. Ela trouxe pra gente muitas franquias assim super bacanas. E tem outras, né, como Rock, tem a Era do Gelo, tem o Avatar. Você vê aí a Crônicas de Nárnia também, que é uma franquia bacana. The Maze Runner, Esqueceram de Mim, várias franquias da Fox de sucesso e com certeza elas fizeram parte aí ou da nossa infância ou da nossa adolescência ou que faz parte hoje aí da nossa fase adulta, quando a gente vai relembrar aí alguns filmes do passado que divertiram tanto a gente. E com certeza eu acho que a Disney ela vai ter um tato, uma percepção, um cuidado de procurar olhar para essas franquias e dar continuidade, principalmente para o que é clássico, principalmente para o que tem importância cinematográfica e que tem importância principalmente emocional aí para os fãs. Então eu acho assim que mesmo a gente tendo visto ali uma lista grande de cancelamentos, com certeza os projetos clássicos de filmes como Star Wars, de filmes como Planeta dos Macacos, isso o X-Men agora foi para Marvel, então ele vai ficar a cargo do selo da Marvel. Mas os filmes mais clássicos, se eles tiverem continuações que estavam planejadas, eles não vão cair por terra. E a gente vai continuar vendo bastante filme bacana. Ele vai ser um selo abaixo da Marvel e vai sair sempre coisa bacana da Fox aí com certeza. E eu quero saber de vocês aí, se vocês puderem comentar quais filmes da Fox ou franquia da Fox vocês gostavam mais aí, principalmente filmes antigos, aí, filmes da infância de vocês que marcaram vocês. Comenta aí na parte de comentários. O canal tá no comecinho, então a gente está estruturando o local, estruturando a iluminação. Então pode deixar aí a sua sugestão de vídeo, pode deixar principalmente crítica, deixar de repente um comentário aí de sugestão, de crítica, que a gente sempre vai estar lendo e vai estar avaliando aí tudo que vocês mandarem pra gente. E aí eu não preciso também pedir aí para vocês se inscreverem no canal, de tocarem no sininho aí, façam aí o que vocês já fazem nos outros canais e dê uma força aí pro Clube do Formatinho. A gente falando hoje de cinema, falando aí sobre o cancelamento dos filmes da Fox Filmes e falando um pouco de filmes do passado que marcaram aí a minha vida com a Fox Filmes. Gente, eu agradeço aí pela permanência de vocês e pela audiência. Muito obrigado. Um forte abraço aí a todos e tamo junto, hein?